Fala pessoal, tudo bem? Nessa aulinha de hoje vamos falar sobre grandezas físicas. Grandezas físicas, um conceito bacaninho, importante, simplesinho, mas importante da física. E nessa aula vamos discutir um pouquinho sobre as divisões dessas grandezas físicas chamadas escalares e vetoriais, tudo bem? Mas antes de qualquer coisa, deixa o like pra gente, compartilha o canal. Estou sempre pedindo para vocês, dá essa forcinha pra gente, que o bate-papo hoje é essencial pra gente começar a entender operações vetoriais. Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas. O que são grandezas físicas, professor? Grandezas físicas, tudo aquilo que pode ser medido e pode ser quantificado, né, de alguma forma. Você representa isso por um número e por uma unidade. Por exemplo, temperatura, massa, velocidade, força. Você pode medir, representa por um número, numa escala, e coloca uma unidade para ela. Isso é chamado de grandeza física, tudo bem? O problema maior não é esse conceito é simplesinho. O problema maior está na divisão que é feita dentro das grandezas físicas. Então, aí ao lado está aparecendo para vocês as grandezas escalares, né? Que são representadas por intensidade, que a gente chama simplesmente de número mais unidade. Então, uma grandeza, por exemplo, a temperatura, ela tem lá o valor 20 graus Celsius. 20, né? Seria o número dessa grandeza e graus Celsius seria a unidade. Massa, 50 kg. De novo, o número, 50 kg. A unidade, quilogramas. Tudo bem? Então, é bem simplesinho, é tranquilinho, facinho. Só que o problema está nessas divisões. Então, o grupo azul que está aparecendo em cima para vocês, ele representa bem as grandezas que a gente chama de grandezas completas. Elas são inteiras, completas por si só. Vamos entender a de baixo, a próxima que eu vou colocar para vocês, para que vocês entendam a diferença entre escalares e vetoriais, que são as próximas, tá? Vetoriais segue a mesma estrutura da grandeza, né? Ela vai ser representada também por uma intensidade, que pode ser chamada também de módulo, tá? Falaremos isso daqui a pouquinho, que também é o número e a unidade, só que essas grandezas, elas são incompletas, elas precisam do que a gente chama de orientação espacial para que elas façam sentido, tá bom? O que é uma orientação espacial, professor? É dividida em duas coisas, direção e sentido, tudo bem? Então ao lado está aparecendo para vocês aí que a orientação espacial está organizada em direção e sentido. Na próxima tela falaremos especificamente o que é direção e o que é sentido. Eu vou explicar para vocês o que é essa orientação espacial. Mas antes de a gente chegar lá, vamos fazer um exercício mental aqui. Por exemplo, se eu falar para vocês que um carrinho está andando a 10 metros por segundo e ponto final. A pergunta é, para onde esse carrinho está indo? É uma pergunta simples. Você poderia imaginar, num desenhinho do exemplo, ele poderia estar indo para a direita, né? Ele pode estar num plano horizontal e indo para a direita. Ou ele poderia estar nesse plano horizontal e indo para a esquerda. Ou ele simplesmente poderia estar subindo uma rampa diagonal ou descendo. Então, quando você fala em algumas grandezas, citar o plano e o lado que este objeto se move, por exemplo, é essencial. É esse tipo de grandeza que vai entrar aqui embaixo nas grandezas vetoriais. Elas necessitam de complementação. Não basta ter um número e uma unidade. Por exemplo, 10 metros por segundo. Eu preciso fazer uma referência. São 10 metros por segundo, intensidade. Horizontal, a direção. Para a direita, o sentido. Agora vamos fazer volta um pouquinho, vamos voltar para aqui em cima, azulzinha, para que a de cima também faça sentido, para você entender o que é uma grandeza completa. Eu falo para você assim, a temperatura na sala que eu estou aqui agora, 20 graus Celsius. Você não precisa complementar essa informação, você não precisa perguntar para onde, né? Por exemplo, 20 graus Celsius para horizontal, 20 graus Celsius vertical, para cima, para baixo. Então, se essa complementação não faz sentido nenhum, a grandeza está completa. Então, ela é escalar, ela não precisa ser orientada no espaço. Então, quando eu não preciso dessa complementação, aqui em cima. Quando eu necessito dessa informação, aqui embaixo. É isso que difere as duas, beleza? Aqui na próxima tela, pessoas, vamos colocar aqui as escalares primeiro, tá? Alguns exemplos: massa, né, tempo, energia, temperatura, ou seja, são grandezas que não precisam de complementação. Posso pegar uma aleatória aqui, por exemplo, vamos falar lá do tempo. Eu digo a vocês agora, são 10 horas e 15 minutos. Você já entendeu, são 10 horas e 15 minutos. Não preciso fazer referência no espaço, norte, sul, leste, oeste, horizontal, vertical. Não precisa disso. Por isso que ela está ali. Agora,
aqui, amarelinha aparecendo, está as vetoriais, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês só para uma coisinha. Lá nas escalares, eu escrevi escala em amarelo, tá vendo? Escalar vem de escala, é uma escala. A gente usa escalas para medir essas grandezas. Por exemplo, balança nada mais é do que uma escala que mede uma referência de massa, tá bom? O relógio é uma escala, tudo bem? Só para você entender, o termômetro é uma escala, tá bom? Então, por isso o nome escalar, que vem lá de escala, tá? Vetoriais, vem ali do azulzinho, ó, vetor, tá? Vetor é um ente matemático, tá? É um matemático, né? Um ente criado pelos matemáticos para representar uma orientação espacial. Então, nada mais é do que um segmento de reta orientado no espaço. Veremos isso em detalhezinhos daqui a pouco, tá bom? O que é esse segmento orientado? Mas é importante que você entenda que esse segmento de orientação é o que a gente chama, ele chamou ali atrás no slide anterior, de direção e sentido. Para você entender a diferença de direção e sentido, é simples. A direção se inclui neste pacote aí ao lado aqui, desculpa, deste lado, aqui, do ladinho, tá? Horizontal, vertical, diagonal, uma reta R, uma reta S, uma rodovia, uma avenida, considerando que elas fossem retas, tá? Então, o plano é o que a gente chama de direção, tá bom? Então, eu não posso dizer estou indo em direção a São Paulo. Está errado isso. Tá? A direção, se a rodovia Presidente Dutra, né, aqui no estado de São Paulo, aqui, se a rodovia Presidente Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro, vamos supor que ela fosse uma reta perfeita para facilitar a nossa vida, tá? Eu tenho São Paulo e Rio. Eu não vou em direção a São Paulo ou em direção ao Rio. Eu estou na direção São Paulo-Rio, que é a rodovia Presidente Dutra. Agora, o sentido mata meu problema, porque numa direção definida, eu posso ir para sentido Rio de Janeiro ou para sentido São Paulo. Aí eu tenho um lado para ir. Tudo bem? Aí faz sentido. Tudo bem? Sentido vem de seta, orientação. Ou seja, ele aponta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Por isso, sentido é o lado. A direção é só a reta. Perfeito? É simples mesmo. E alguns exemplos de grandezas vetoriais vai aparecer aqui em cima. Vou dar uma esmagadinha aqui. Peraí. Vai aparecer ali, ó, velocidade, força, aceleração, não coloquei ali, mas deslocamento e uma série de outras grandezas que nós aprenderemos nas próximas aulas, elas vão ser organizadas ou escalares ou vetoriais. Próxima telinha, aqui pessoas, nós temos aqui uma representação, a gente vai representar vetores, tá? Como é que eu represento vetores? Primeiro, o vetor ele é definido como um segmento de reta, ele tem um limite, ele tem um espaço ali de um começo até um fim, né? Então eu passei uma retinha ligando um ponto inicial e um ponto final ali, tá? O que significa, por que ele tem um ponto inicial e final? Porque o vetor ele tem três coisas, como a gente viu há duas telas anteriores. Não guardou ainda? Volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha lá. O vetor tem intensidade, ou módulo, que é valor numérico, tá? E unidade, ele tem direção e tem sentido. Perfeito? Ele tem os três, tá? Se ele tem os três, pessoas, esse desenho que vai aparecer aqui pra gente em cima, ele mostra exatamente isso. Olha só, o tamanho ali, do começo ao fim do vetor, define o que a gente chama de módulo, ou intensidade, que é o tamanho dele. No exemplo que eu coloquei aqui ao lado agora, pessoas, eu pus 40 newtons criando um exemplo. Eu estou dizendo que aquele tamanho, para mim, num exercício, poderia representar 40 newtons, tá? Num outro exercício, esse mesmo tamanho pode representar 2 newtons, ou 1 metro por segundo. Então, isso aqui eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem que esse tamanho, no meu exemplo, representa 40 newtons, tá? Tem a direção, que é um segmento de reta. Que reta? Tá aparecendo aí para vocês, ó. Acabou de subir uma reta por nós aqui. Essa reta, ela define a direção. No meu caso aqui, ela é horizontal no seu referencial de observação. Você está olhando para essa aula, ela é horizontal, tudo bem? E o sentido, nesse caso aqui, é uma seta. Que seta, professor? Essa aí, que foi para cima agora. Essa seta está mostrando para a gente que este vetor está apontado para a direita. Então eu narro assim, ó. Esse vetor tem intensidade 40 newtons no meu exemplo, tá? Ele é horizontal, isso é direção, e ele está apontado para a direita, isto é sentido. Direção é plano, sentido é lado. Não confundam, tá? Você vai sentido a sua casa, você não vai em direção à sua casa. Embora no dia a dia a gente usa, muitas pessoas usam o fato, estou indo em direção à minha casa. Na verdade, na física está errado. No dia a dia a gente ignora isso. Mas na física está errado. Você não está indo em direção à sua casa. Você está indo sentido à sua casa. A direção é a rua, ali é o plano que você está, tá bom? E quando tem um vetor, a gente pode representar ele por uma setinha ali em cima. Matou sem problema nenhum. Bem, tá bom? Na próxima aulinha, nós vamos falar de
Propriedades, operações com vetores. Essa parte é muito importante porque essa parte ajuda a gente a entender uma série de aplicações da física, decomposição vetorial, uma série de coisas vão fazer sentido a partir da regra do polígono e do paralelograma que eu vou explicar na próxima aula. Então, curta a nossa aulinha aí, gente. Então, a Alloy Store é a loja que patrocina o meu canal. O link da descrição, o link da loja está aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu agradeço a parceria que eu tenho com a Alloy Store agora e muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula e aquele beijo no coração, pessoas. Até mais, só alegria.